O uso de fármacos alopáticos, suplementos nutracêuticos e outras medicações tem sido uma grande constante na vida das pessoas e tem levado a uma preocupação das autoridades médicas no entendimento de como a ação dessas substâncias interagem com o organismo do homem. É tão frequente o uso de medicamentos na atualidade, pela maioria das pessoas, que se tornou praticamente uma constante no dia a dia do médico. Hoje, os dois grandes pilares utilizados pela medicina convencional são os medicamentos e as cirurgias. Num primeiro entendimento de farmacologia aplicada, que é importante a gente discutir, é uma diferenciação entre os dois principais tipos de fármacos. O primeiro tipo são os xenobióticos. Não confunda com antibiótico, xenobiótico. A palavra xeno vem do grego, que significa estrangeiro, estranho, que são substâncias que são preparados a partir de reações químicas específicas ou retirados de plantas, os fitoterápicos, que não existem dentro do corpo, mas que podem exercer alterações em mecanismos biológicos e exercer ações terapêuticas no corpo. O segundo tipo são as medicações ortomoleculares. Ortomolecular significa uma substância que existe dentro do corpo, por exemplo, uma vitamina, um aminoácido, um lipídio, e que pode ser preparado na forma de um nutracêutico e utilizado para finalidades terapêuticas. Nós temos uma diferenciação clara aqui em termos de ações e repercussões dessas substâncias. Os xenobióticos são substâncias estranhas ao corpo. São como se fossem ETs, que ao chegarem dentro do organismo vão repercutir, vão ativar o sistema imune e levar a algumas implicações nem sempre tão favoráveis. Enquanto as substâncias ortomoleculares repercutem de uma maneira mais natural, porque eles já são nutrientes, já são substâncias presentes dentro do organismo. E ao serem absorvidos pelo intestino, a sua recepção pelo corpo é muito mais facilitada. É importante pensar-se a partir da natureza do fármaco, pois o uso de uma medicação química ela é uma moeda de duas faces. De um lado, nós temos o seu poder terapêutico, aquilo que ela deve fazer, aquela interferência salutar que a medicação irá proporcionar no corpo e que é algo previsto e que o médico busca obter um resultado. Mas a outra face dessa moeda são os efeitos colaterais, que nem sempre são coisas muito simples e podem levar a grandes complicações para a saúde e até mesmo risco de vida em alguns casos. O fato é que o medicamento ele passa por um processamento dentro do organismo até chegar aos tecidos-alvo. Nós temos a grande célula que faz essa interface chamada enterócito, a célula do epitélio intestinal. Quando uma medicação alopática estranha ao corpo chega lá, a mucosa intestinal possui uma inteligência, que é o enterócito. Há uma célula responsável pela captação ou não desse fármaco. O enterócito ele é uma estrutura inteligente que vai permitir que algo que vem pelo intestino seja levado até a corrente sanguínea ou não. Quando o fármaco alopático chega diante do enterócito, o enterócito vai fazer uma verificação. Vamos dar um exemplo aqui, a fluoxetina, que é um antidepressivo. O enterócito vai olhar dentro do código genético, procurando fluoxetina. E ele vai dizer, não, mas aqui não há fluoxetina no meu corpo. Isso é algo estranho. Eu vou chamar o sistema imunológico. Então ele aciona um leucócito. O leucócito chega, o que é isso? Fluoxetina. Não, isso aqui não consta no nosso organismo. Isso aqui é algo estranho ao corpo. Mas ele agora já passou, isso aqui já foi lá para o cérebro e está vindo todos os dias aqui pelo intestino. Então ele chama o linfócito, que é o general do sistema imune, que agora então aciona
uma ativação de defesa, uma tentativa agora de tentar eliminar essa substância estranha que entrou dentro do corpo. E então são desencadeados os efeitos colaterais desse fármaco. O problema é que hoje, pela polifarmácia, com pessoas usando às vezes 6, 7 ou 8 medicamentos durante anos, isso vai levar a um enfraquecimento imunológico, porque todo dia vai ser uma ativação imunológica. Olha, passou fluoxetina, olha, passou hidralazina, passou paracetamol, passou losartana. E o sistema imune começa então a ficar ocupado e entra num estado de atordoamento, pois ele está o tempo todo tentando eliminar e destoxificar essas moléculas estranhas. Esse fenômeno, depois de 10, 15, 20 anos usando medicamentos alopáticos e esse atordoamento imunológico constante, esse enfraquecimento das defesas do corpo está relacionado a doenças autoimunes, alguns tipos de cânceres, problemas demenciantes do cérebro e uma série de repercussões deletérias. Isso não acontece com as substâncias ortomoleculares. Quando uma pessoa ingere lá magnésio, ômega 3, o enterócito recebe, magnésio está aqui, é de casa, está no nosso código genético. Eu preciso disso lá no coração, lá no cérebro, nos ossos, no músculo. É bem-vindo, pode entrar. Não há ativação imunológica, não há efeitos colaterais nocivos. O trânsito dessas substâncias é muito mais facilitado. Por isso, hoje, o campo da medicina funcional tem defendido a tese de que sempre que eu puder usar uma substância o mais natural possível, essa proximidade com a natureza do organismo do homem favorece um resultado terapêutico com baixa incidência de efeitos colaterais. Esse é um fator muito importante e que nós médicos temos que pesar no dia a dia. E a pessoa que usa um medicamento deve perguntar para o seu profissional de saúde qual a natureza dessa substância para poder medir até que ponto vale ou não a pena usar essa abordagem terapêutica.